Pai, em nome do Senhor Jesus, venha falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, nos dá discernimento, ilumina-nos, ó Deus, ilumina o Oriare, Oreclai, de Orecanteai. Ó Senhor, e fala comigo, fala com cada um, meu Deus, que está aqui, fala com os que vão ouvir a mensagem através do canal do YouTube. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor, a de Oreclai, de Orecodelai, e venha, Senhor, nos transformar. Venha nos edificar, venha nos purificar, venha nos santificar, Senhor, por meio da Tua palavra, que é Espírito e vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos iniciar a mensagem de hoje lendo o trecho que está em 1 Timóteo, primeira epístola ou carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler dos versos 1 ao verso 4, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Glória a Deus. Então, olha só o que Deus está falando para nós nessa manhã, que nós devemos orar, interceder com súplicas, com ações de graças em favor de algumas pessoas? Não, de todas as pessoas, amém? Então nós devemos orar por todos. É assim que nós, o verdadeiro cristão, deve proceder. Se há algo na palavra de Deus que eu ainda não estou cumprindo, não estou fazendo, não estou seguindo a orientação, a direção de Deus, aquilo que Deus determina, aquilo que Deus requer de nós, nós precisamos passar a fazer. Então por isso é que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, porque muitas vezes a nossa tendência, quando ainda não estamos mais maduros na fé, crescidos espiritualmente falando, por um motivo ou por outro, nós ignoramos algumas verdades da Bíblia, e a Bíblia está repleta de verdades, ela é toda verdade, do princípio ao fim, porque Deus é a expressão máxima da verdade. A verdade está com Deus, a verdade pertence a Ele, e Ele revela as verdades que Ele sabe que nós precisamos através da sua palavra. Então, conforme dizíamos, quando ainda não estamos imaturos espiritualmente, nós temos a tendência de orar somente por nós mesmos, pedindo aquilo que nós queremos receber de Deus, ou quem sabe até mesmo pedindo em relação a alguém. E muitas vezes nós pedimos não propriamente para Deus fazer a vontade dele na vida da pessoa, mas a nossa vontade. Nós temos a tendência, quando somos imaturos, de pedir a Deus: Deus, faz isso com fulano, muda o fulano, transforma o fulano ou a fulana. Não é assim? E isso é graças a Deus que muitas das nossas orações, que não têm sabedoria, que não estão em conformidade com a vontade de Deus, Deus ignora, Deus despreza. Então eu me lembro agora de um relato, não sei se é verídico ou se é algo inventado, mas diz assim que a mulher orava muito para Deus mudar o marido, e orava para Deus mudar o marido incessantemente, e chegou o tempo que ela começou a cobrar de Deus: Deus, mas eu oro, eu peço para o Senhor mudar o fulano, e o Senhor não faz isso que eu estou pedindo, o Senhor não muda ele. Até que um dia Deus resolveu falar com ela, falou: minha filha, mas eu não quero mudar o fulano, eu quero mudar você. Eu estou usando
essa situação para você mudar, para te mudar. Então Deus faz essas coisas. Ele às vezes permite que nós passemos por alguma situação adversa, por alguma situação difícil, sempre com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Ele sempre é sábio em tudo que ele faz. E ele normalmente aproveita a situação para abençoar mais de uma pessoa, as pessoas envolvidas na situação. Se é algo de um relacionamento, porque normalmente os nossos problemas que mais nos afetam são os problemas da nossa convivência, do nosso relacionamento, especialmente com as pessoas mais próximas. Podemos também atravessar alguma situação de dificuldade financeira, de crise financeira, de enfermidade e tantos outros problemas. Mas a grande maioria das nossas dificuldades, do nosso problema do dia a dia, é realmente os nossos relacionamentos, vem dos nossos relacionamentos. Então nós precisamos aprender com Deus. Se Ele está permitindo alguma situação, alguém que está se comportando, agindo de uma maneira que nós não gostamos, ou quem sabe até nós reprovamos, nós precisamos sim interceder por aquela pessoa, conforme nós lemos aqui agora há pouco, orar por todos, e especialmente nós devemos orar pelos as pessoas mais próximas a nós, pelos nossos queridos, pelos nossos amados, por todos, mas também especialmente pelos mais próximos, amém? Então nós devemos orar, mas devemos orar para que Deus cumpra a vontade dele na vida da pessoa, assim como nós também precisamos orar para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, na minha vida. Eu preciso buscar de Deus a transformação que Ele quer fazer em mim, especialmente nós dizemos sempre do nosso caráter, porque nós temos que nos tornar parecidos com o Senhor Jesus, especialmente no caráter, porque a aparência externa nossa não é semelhante à do Senhor Jesus, especialmente porque esse corpo é aqui da terra. Quando nós formos morar com Ele lá no céu, nós vamos receber um corpo, outro corpo, um corpo glorificado, um corpo perfeito, um corpo incorruptível, que não vai se corromper, amém? Glória a Deus. Então é assim que nós devemos fazer, e nós vamos repetir aqui os versos 3 e 4 que nós lemos agora. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então, se nós queremos receber mais de Deus, nós precisamos também agradar mais a Deus. É a mesma coisa de um filho em relação aos seus pais. Se o filho é mais obediente, mais dedicado, mais amoroso em relação aos seus pais, os pais também vão procurar fazer o máximo que eles puderem para abençoar os seus filhos. Com Deus não é diferente nesse sentido. Quanto mais nós nos dedicarmos a agradar a Deus, fazer o que Ele quer, obedecer a Ele, mais Ele ficará feliz conosco, mais Ele nos abençoará, a despeito de qualquer situação ou circunstância, por mais difícil, por mais adversa que nós estejamos vivendo, passando, a nossa prioridade máxima, número 1, que deve superar qualquer outra, é agradar a Deus, é obedecer a Deus. Mas essa obediência não é por uma obrigação. Nós não somos obrigados a agradar a Deus, Ele não nos obriga. Deus, Ele é tão amoroso, é tão perfeito, tão santo, que Ele não obriga ninguém. Ele deu para nós, homens, o livre arbítrio, ou seja, nós temos liberdade para escolher o que nós queremos fazer, como nós queremos viver, até mesmo como nós queremos nos relacionar com Ele, com Deus. Se nós queremos que Ele seja o nosso Pai, nós devemos nos tornar filhos, amém? Porque muita gente quer que Deus seja o Pai, que faça tudo por ele, mas não está agindo como filho, porque o filho deve obediência aos seus pais, mas não é por imposição. Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos dá liberdade para escolher
como nós queremos relacionar com Ele. Olha que maravilha! Às vezes até as pessoas, o cônjuge, até mesmo os pais naturais daqui da terra, querem impor ao outro: você tem que fazer assim, não, você tem que me tratar assim, não, não é mesmo? Não, você tem que fazer desse jeito. Então muitas vezes nós temos a tendência de querer impor a nossa vontade, até mesmo nós, olha só, tão falhos e pecadores, queremos muitas vezes impor a nossa vontade ao outro. Deus não faz isso. E se Deus não faz isso, o que vocês acham? Nós devemos fazer? É claro que não, nós temos que ser imitadores de Deus. Amém? Então, agora vamos ler de novo o 3 e o 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas, mas nem todas serão, infelizmente, nós sabemos disso. E também que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós queremos e precisamos chegar a esse conhecimento da verdade. Embora a verdade plena, mesmo total, de Deus, o conhecimento amplo de Deus, um conhecimento maior de Deus, nós só teremos lá na glória. Mas a palavra de Deus nos exorta que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Deus, ainda será pouco, insuficiente, mas nosso empenho, a nossa dedicação deve ser em conhecê-lo. Então, por que nós devemos orar? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Por que nós devemos orar? Então, nós já vimos aqui, porque é a vontade de Deus, amém? Porque Deus ama a todos os homens. O amor de Deus, ele é muito diferente do nosso em muitos sentidos, e na maioria das vezes, porque Deus ama as pessoas, mas Ele não ama o pecado das pessoas. Ele não tolera, Ele abomina, Ele rejeita o pecado, porque o pecado é contra a vontade de Deus, e porque o pecado produz o mal para o pecador. Mesmo quando Deus, Ele abomina o ato pecaminoso da pessoa, Ele continua amando a pessoa. Por quê? Porque Ele quer o bem de todos os homens, de todas as pessoas. Então Ele sabe que se a pessoa permanecer naquele erro, naquele pecado, a pessoa está se prejudicando. Então é muito maravilhoso quando nós começamos a entender mais o amor de Deus, conhecer mais a Deus. Por isso nós devemos perseverar em orar para que Ele se revele a nós, meditar na palavra, congregar, estar em comunhão também com os nossos irmãos, amém? Se queremos desfrutar, se queremos viver bem, desfrutar de paz e prosperidade, devemos orar de forma que as nossas orações sejam atendidas por Deus. Então é como nós dizíamos, não adianta a pessoa às vezes orar, tem gente que ora anos às vezes a fio, mas está orando errado, aí não vai ter resultado. E a pessoa, se ela demorar demais a receber uma bênção que ela está querendo, ela pode até desanimar. Mas o que é preciso então? Reconhecer que se nós não estamos alcançando a bênção, recebendo a bênção ou as mudanças, há alguma coisa errada. E se há alguma coisa errada, aonde é que está o erro? É em Deus ou é em nós? É claro que é em nós. Então nós precisamos buscar de Deus. Deus, onde é que eu estou errando? Em que eu estou errando? O Senhor Jesus ensinou sobre a oração modelo, lá em Mateus capítulo 6, verso 10. O Senhor Jesus disse assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o reino de Deus para a terra, e seja feita a tua vontade,
ou seja, a vontade de Deus, assim na terra como ela é no céu. Amém? Então a vontade do Senhor Jesus e a vontade de Deus é que nós vivamos de uma forma semelhante ao que é a vida no céu. Infelizmente, pelo pecado, a natureza humana se corrompeu. Por isso que, na maioria das vezes, a vida aqui na terra não tem nada a ver com a vida do céu, porque o mal aqui está prevalecendo, infelizmente. Mas nós que somos cristãos temos por obrigação de orar para que isso mude. Orar para que isso mude. E como é que vai mudar? A mudança começa pelas pessoas. A mudança começa comigo. Eu busco a minha mudança. Eu não posso mudar o meu cônjuge, eu não posso mudar o meu filho, não posso mudar o meu irmão, mas eu posso ser transformado. Não somente pela minha vontade, mas pela minha vontade, começando pela minha vontade, pelo meu empenho, pela minha dedicação, mas pelo poder de Deus, pelo poder, pela ação de Deus em mim, pela ação do Espírito Santo de Deus em mim, que vai me dar forças, que vai me dar condições de mudar naquilo que eu preciso. Amém? Deus deu o governo, a administração de todas as coisas da terra aos homens. Veja no Salmo 115, 16. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Ou seja, filhos de Adão são os descendentes de Adão, somos nós os homens, todos nós somos descendentes de Adão. Então, os céus são os céus do Senhor, ou seja, lá ele é absoluto, ele reina absoluto, mas a terra deu-a aos filhos de Adão, ou seja, a nós, a mim, a você, a cada um de nós. Então nós temos o dever, a obrigação de administrar aqui as coisas aqui da terra. Amém? Nós temos esse dever, isso já foi uma incumbência dada aos homens lá, desde o começo da criação, lá em Gênesis. Deus já deu essa determinação para o homem governar sobre todas as coisas, menos em relação ao seu semelhante. Deus quer que a sua vontade seja realizada também aqui na terra, assim como ela prevalece lá no céu. Por isso Jesus nos ensina a pedir que isso aconteça. Amém? Bom, nós agora entendemos, pelo menos tivemos uma noção que nós devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra, e para isso nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e ela está registrada na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E nós falávamos também de orações que não são atendidas, não são respondidas. E por que muitas das nossas orações não são atendidas? Nós já falamos, porque elas estão contra a vontade de Deus, mas vamos entender um pouco melhor isso lendo em Tiago capítulo 4, versos 2 e 3. Tiago 4, versos 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. Olha só a parte final. Todavia nada conquistais, porque nada pedis. Então às vezes a pessoa não conquista porque não está pedindo. E o que ela não está pedindo? Ela não está pedindo aquilo que é bom para ela. Ela às vezes pede aquilo que não convém a ela. Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E Deus, na maioria das vezes, não vai dar. Eu falo na maioria das vezes porque Deus é justo e às vezes Ele, na sua justiça, Ele pode conceder alguma coisa, mesmo que não seja o melhor para a pessoa, num certo sentido. Amém? Eu digo não é o melhor para a pessoa considerando a salvação, a vida eterna, mas Deus recompensa, por exemplo, o trabalho da pessoa.
ela pode ser uma pessoa que não serve a Deus, mas se ela for honesta, se ela for trabalhadora, se ela for uma pessoa que ela age corretamente na questão do trabalho e das finanças, ela pode ser próspera, Deus pode abençoar naquela área. Mas a verdadeira prosperidade que nós precisamos alcançar de Deus é uma prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Não podemos deixar que nenhuma das áreas que são todas importantes, ela fique relegada, fique esquecida, fique deixada de lado. Então, por exemplo, se eu não cuido bem da minha saúde, do meu corpo, da minha alimentação, não procuro ter o sono regular, eu não me alimento corretamente, eu não me exercito fisicamente, então o que vai acontecer? As doenças virão, os problemas no corpo virão, as consequências sempre virão. Então eu preciso orar. Se eu não estou conseguindo me alimentar bem, deixar de comer alguma coisa ou algumas coisas que eu não devo comer, porque eu sei que são prejudiciais à minha saúde, eu preciso pedir para Deus me dar graça, me dar forças. Então não há nada que nós precisamos para viver bem que nós não devamos pedir a Deus. Até aquilo que nós achamos que nós estamos fazendo corretamente, que nós estamos agradando a Deus, nós precisamos ter certeza, porque o nosso olhar, a nossa avaliação de nós mesmos, a tendência é a gente se aprovar, a gente achar que está tudo bem, que nós estamos bem na fita, como se diz, que Deus está nos aprovando. Mas será? Precisamos ter certeza. Então em tudo nós devemos orar, amém? E seguindo no verso 4 diz assim: e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então aquilo que eu pedir a Deus com a motivação errada pode até ser algo bom. Eu posso pedir para Deus: Deus, me dá um carro. É lógico que quando a gente entende que muitas coisas que nós vamos alcançar de Deus, as bênçãos que nós vamos alcançar de Deus, sempre podem ter exceções, pode, mas na maioria das vezes Deus age juntamente conosco. Então, por exemplo, na questão material, na prosperidade, Deus não é injusto. Ele não vai abençoar uma pessoa na área financeira, pessoa que não trabalha. Essas pessoas que não trabalham, que vivem, entre aspas, na malandragem, vive às custas do governo, do Bolsa Família. Não estou falando que não tem pessoas que não precisam, não é isso. Estou falando que a pessoa que poderia estar trabalhando, tem condições de trabalhar e não trabalha porque não quer. Aí tem as exceções, mas muita gente hoje em dia, infelizmente, está seguindo por esse caminho. As pessoas são acomodadas, elas querem conquistar as coisas, querem receber as coisas, mas não querem se esforçar, não querem trabalhar para conquistar. Então Deus, Ele abençoou o trabalho, Ele já determinou que o homem ganharia o seu sustento com o suor do seu rosto. Então nós precisamos trabalhar. O Senhor Jesus disse assim: meu Pai trabalha até hoje. Olha só, Deus, que é Deus, trabalha. Imagina se nós não precisamos trabalhar. Então, às vezes a pessoa quer uma coisa, quer um carro, mas ela não está trabalhando, ela não está fazendo uma poupança, ela está gastando mais do que ela ganha. Aí não tem condições, porque se eu quero algo além daquilo que eu já tenho, eu preciso ter o recurso financeiro. Agora eu já vi pessoa falar assim: não, Deus me abençoou. A pessoa vai lá, não, eu fiz pela fé. A pessoa vai lá e faz uma dívida, faz um financiamento, compra lá o carro financiado, mas depois ela não dá conta de pagar a prestação do carro, porque o carro dá despesa, tem combustível, tem algum defeito que pode acontecer, tem manutenção do carro, tem o imposto do carro.
se a pessoa for ser prudente, ela precisa ter um seguro. Então tem tudo isso. Então a pessoa tem que medir as coisas, planejar as coisas. Amém? A Bíblia nos ensina todas as coisas. Ela diz assim, lá a palavra de Deus nos ensina assim, que nós, fala assim, qual é o homem, está em Provérbios, qual é o homem que querendo construir uma torre, primeiro não senta para calcular o seu custo. Então se eu quero fazer algo, eu tenho que primeiro planejar, analisar, investigar, ver quanto que vai custar, ver se eu tenho condições. Então se eu vou assumir um compromisso, um financiamento, por exemplo, como nós falamos, eu tenho que saber se cabe no meu orçamento. E eu tenho que considerar também que eu vou estar pagando juros. Então às vezes é melhor eu andar de ônibus, o que eu tiver de condição, bicicleta, a pé, por mais um tempo, e fazer uma poupança, já que eu vou assumir uma prestação, não tem condição de pagar a prestação. Se tem condição de pagar a prestação, usa aquele dinheiro, faz uma poupança para dar uma entrada maior no financiamento do veículo e financia um valor menor, paga uma parcela menor. Então esse é planejamento. Agora a pessoa não busca de Deus, não espera e quer para ontem as coisas. Então por isso que muitas vezes depois fica um problema, fica numa situação difícil. Misericórdia. Então nós precisamos buscar de Deus todas as coisas, até essa sabedoria que nós estamos falando. Em Provérbios, no capítulo 28, no verso 9, Provérbios 28, 9 diz assim a palavra do nosso Deus: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. O que desvia o ouvido, ou seja, não quer ouvir, tapa os ouvidos, entra no ouvido e sai no outro. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei de Deus, até mesmo sua oração se torna abominável. Então Deus abomina as orações de quem está vivendo em rebeldia, que está decidido a não dar ouvidos à sua vontade e à sua palavra. Amém? Então, isso está em Provérbios 28, verso 9. Então, a pessoa que ela resiste a Deus, ela está em rebeldia. Nós aqui o sentido não é aplicado a simplesmente uma pessoa que não conhece às vezes. Não é isso. Mas a pessoa conhece, ela ouve a palavra, ela conhece a palavra, mas ela não obedece, ela escolheu não obedecer. Então, essa pessoa, se ela orar, pedir alguma coisa a Deus, Deus vai considerar a sua oração, o seu pedido abominável. É o que está falando. Amém? A oração, por outro lado, agora nós vamos voltar para aquela oração, ou aquele tipo de oração que dá resultado, que agrada a Deus. A oração que produz resultado desejado, que atrai a atenção de Deus, que move seu coração e que faz Deus atender ao nosso pedido, é aquela feita em conformidade com a sua vontade, em harmonia, em sintonia com a sua palavra. Então é esse tipo de oração que agrada a Deus, esse tipo de oração que vai trazer bons resultados para nós. As orações que nós fazemos de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Veja agora em 1 de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Olha só, não foi o que nós falamos agora? Então, se nós fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Ele vai nos dar atenção. Se Ele vai atender ou não é outra coisa. E muitas vezes também pode ser que Deus atenda, mas não daquela maneira como nós estamos pedindo. Deus tem sempre o melhor para nós. Talvez também não naquele tempo, naquela hora, naquele momento, talvez mais adiante, mas Ele vai considerar as nossas orações. Amém?
e no tempo oportuno Ele vai trazer resposta. O 15: e se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos ou pedimos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que Ele temos feito. No tempo oportuno, no modo de Deus, nós vamos receber. Glória a Deus. Veja em João, agora no Evangelho segundo João, segundo São João 14, nós vamos ler 3 versículos, 13, 14 e 15. João 14, 13, 14 e 15. João 14, 13 a 15. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então, veja bem, tudo que nós pedirmos a Deus, mas em obediência a Ele, de acordo com a vontade dEle, Ele está dizendo para nós que nós podemos pedir no nome do Senhor Jesus, que Ele fará. Glória a Deus, sempre através do Senhor Jesus, porque o mérito é todo dele, é todo do Senhor Jesus. Caminhando já para finalizar, agora nós vamos passar para João ainda, no capítulo 16, os versos 23 e 24. João capítulo 16, Evangelho segundo São João, 16, 23 e 24. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Aqui Jesus está falando já de quando nós estivermos com Ele no céu, mas nós lemos e vamos destacar a importância de nós pedirmos através do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Por isso que nós fizemos questão de ler esses versículos, amém? Quanto mais próximos, mais íntimos do Senhor, melhor compreenderemos qual é a sua vontade em todas as situações ou circunstâncias. Perdão que a garganta ainda não está 100% não, mas vamos em frente, com a graça de Deus. Assim, sabendo o que Deus quer, estaremos em concordância com Ele e nossas orações lhe serão agradáveis. Então, nós precisamos concordar com Deus, amém? Melhorar nosso relacionamento com Deus, nos tornar mais próximos dele, requer uma vida de consagração através de orações constantes. Finalizando então em Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então nós temos que orar, vigiar e orar o tempo todo. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai constantemente. Orai constantemente. Então nós devemos orar constantemente, levando tudo a Deus em oração, tudo mesmo, todas as coisas, as mínimas coisas. Se nós estamos pensando algo que não temos certeza se é do agrado de Deus, vamos orar e buscar uma resposta na direção de Deus. Vamos examinar na palavra o que a palavra diz sobre o assunto, sobre o comportamento, sobre os sentimentos. Em tudo nós encontramos respostas na palavra de Deus, amém? Nós devemos orar para que a vontade do Senhor se cumpra em nós e através de nós, como nós lemos no início. Nós falamos e lemos no início que nós devemos orar por todas as pessoas. Então, nós devemos orar por nós mesmos e por todas as pessoas, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e também através de nós, ou seja, através das nossas intercessões, através do nosso testemunho, do nosso exemplo, através das nossas atitudes. Nós vamos impactar as pessoas do nosso convívio. As pessoas vão olhar para nós e vão ver uma diferença entre nós que servimos a Deus e aqueles que não servem.
eles têm que ver uma diferença, tem que ver que nós somos alegres, que nós estamos contentes com o que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós. Eles têm que ver a fé, uma confiança que nós temos em Deus, que nós buscamos a Deus e também que Deus nos responde, Deus nos atende, amém? Então isso tudo vai glorificando o nome de Deus, a pessoa de Deus, e Ele vai se agradando de nós e vai nos abençoando cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, para que essa palavra fique viva em nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem de hoje, nesta manhã de domingo. Coloca essa palavra nos nossos corações, grava ela nas tábuas dos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos corações. Nos dê força, Senhor, para vivermos de acordo com a Tua vontade expressa na Tua palavra. Queremos ser cada dia mais obedientes, mais tementes, mais fiéis, mais gratos ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a maneira certa de viver de acordo com a Tua vontade expressa nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está aqui presente, a casa, o lar, a família de cada um, pedindo que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre a todos do mal. Abençoa também, Senhor Jesus, a todos que vão ouvir essa mensagem através do YouTube. Abençoa a sua casa, o seu lar, a sua família. Abençoa a vida de cada um, dando força, dando graça, dando paz, saúde, prosperidade. Guarda, proteja, livra a todos do mal. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a todos libertos, curados, abençoados em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.